Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Muito bom dia, amigos da Rádio TV Liberal. Programa Olho Vivo, na manhã desta terça-feira, estamos recebendo aqui o senhor Márcio Patucci, candidato à Assembleia Legislativa pelo PL, ele que é formado em Direito, advoga e também é professor da UPF, também no mundo do direito. O que a gente vai ter um dedo de prosa aqui, apresentá-lo à sociedade local e regional. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, Cláudio. Bom dia aos amigos da Rádio Liberal. Bom dia à tua audiência. Dizer que para nós é fundamental quando a gente consegue visitar as cidades, ter uma oportunidade de falar na imprensa. Eu fiquei sabendo aqui que a programação ela tem muita especialidade com o campo político, né? É, política. E hoje é muito importante que as pessoas ali da sua casa tenham um pouquinho mais de noção, porque tudo que envolve no nosso dia a dia parte pela política, né? Então, por isso que a qualificação, a gente está muito atento ao que está acontecendo, principalmente o cenário nacional, é fundamental, porque temos um ano de eleição nacional, que com certeza vai ser um ano de muitas disputas, inclusive nas famílias. A gente sabe que muitas vezes acaba, né, criando até algumas desarmonias aí, mas a informação é fundamental. A gente vai entrar nessa questão política. Temos aí pela frente agora eleições para governança, como também para deputado federal, para senador e deputado estadual. Eu estava aqui fazendo um exercício rápido, falávamos aqui dos ex-prefeitos de Passo Fundo, mas eu quero fazer um exercício rápido de ex-prefeitos e de ex-parlamentares. Se nós pegarmos do eixo Lajeado Passo Fundo, nós estamos vivendo hoje um verdadeiro ostracismo. Tivemos grandes tribunos no passado, como por exemplo o Ayrton Dipp, tivemos o Beto Albuquerque, do outro lado tivemos o Ernie Petri, tivemos o Luiz Fernando Schmidt, que era do PT, Antônio Lorenzi, e tivemos o Sturra aí, né, no Marau, mas estamos vivendo aí uma falta de representatividade e quem sabe isso justifique o atraso, principalmente nas nossas rodovias. Está na hora de começarmos a colocar gente nova para nos representar e não esses deputados Copa do Mundo que apareçam de 4 em 4 anos, né, Patucci? Exatamente. E essa tua preocupação é o que a gente tem mais ouvido nas comunidades. Tu vê, por exemplo, rodovias que estão totalmente elas sem reparo, sem manutenção, o asfalto está corroendo. Cada ano vem uma proposta nova do governo de pedagiamento. A gente vê, por exemplo, a falta de incentivos aos setores produtivos, que cada região tem a sua habitualidade, né? É o setor primário, a indústria, são os serviços. Então a gente vê, sim, tem regiões ainda do estado do Rio Grande do Sul que estão sem nenhuma representação e por conta disso, então a ação estatal, a ação pública, ela demora para chegar. Então se você tem lá um conjunto de 3, 4, 5, 6 deputados estaduais que representam uma grande região, você tem mais força política para você barganhar junto aos governos. E aí tu tá falando, por exemplo, né? Vamos pegar o caso aqui das rodovias que tu bem mencionou. Se a gente vem de Passo Fundo aqui, a gente vê a precariedade do que está acontecendo nas estradas aqui do Rio Grande do Sul. Se você sair, por exemplo, né? Eu vou lá pro lado de Ronda Alta, eu vou lá pro lado de Sarandi, a gente vai pro lado de Carazinho, a gente vai pro lado de Erechim, a gente vê que nós estamos de fato numa ilha, porque temos pouca representação política e essa representação política ela não consegue chegar para atender aquilo que é essencial para a nossa comunidade. Sem falar em outras áreas, né? A área da saúde é um grande gargalo, é um grande trauma, é um grande problema, porque a gente vê aí, por exemplo, cito casos lá de Passo Fundo, pessoas que esperam 4, 5, 6, 7 anos por uma cirurgia. Isso não pode acontecer. 6, 7, 8 meses por uma consulta especializada. Isso não pode acontecer. Então, a gente tem também, a partir dessas necessidades, vocacionar para que o próprio cidadão, o eleitor, ele entenda a necessidade da representação regional. Por quê? Nenhuma cidade como Passo Fundo, que é uma cidade que tem lá seus 150 mil habitantes, mas as eleições lá, 150 mil eleitores, mas nas eleições a gente tem lá em torno de 110, 115 mil votos bons, a cidade não consegue sozinha eleger o seu representante. Não foi assim com os deputados federais, nem com o Dipp, nem com o Beto, nem com o Azevedo, mas também muito menos com os deputados estaduais. Por isso que a pauta, digamos assim, do pré-candidato, ela tem que ser uma pauta regional. Quando eu vim para Guaporé, certamente a gente começa a conversar com pessoas daqui, conversar com as necessidades daqui. Sou docente ali na Universidade de Passo Fundo, tem muitos alunos
que são formados aqui da região, que foram meus alunos ali no Campo de Casca. Então, a gente inevitavelmente está conversando sobre algumas demandas. Então, essa é a especialidade que o pré-candidato ele tem que saber. Se falasse uma coisa certa, vai surgir muito candidato que você nem sabe quem é, está lá representando sabe-se o quê, mas que vai estar aqui pedindo voto, porque, sei lá, tem uma boa... É bonitinho, porque é TikTok, tem uma musiquinha bonitinha. Então, isso, graças a Deus, o eleitor está muito mais consciente. Por quê? Porque a rede social ela possibilita a informação. Quando você tem uma dúvida, você vai lá no Google, vai lá nas plataformas de rede social e você consegue ver quem é de fato aquele candidato que está vindo aqui pedir voto, pedir apoio, que não tem nenhuma vinculação regional. E nós estamos numa situação aqui, nós falávamos das rodovias, nós não temos esperança nenhuma. Tá aí no lote 2, que vai passar por vocês lá, vai até Erechim. O governo, se vocês quiserem melhoria e duplicação e melhoria no asfalto, vocês vão ter que engolir aí o free flow, essa questão da estrada pedagiada. Dá tempo para reverter isso ainda para a próxima legislatura ou o governo vai empurrar isso rápido a toque de caixa nesse ano? Olha, tem uma CPI que está acontecendo na Assembleia Legislativa. Essa CPI está apontando algumas deficiências, principalmente, né, na realidade dessa demanda, porque nós enxergamos que não existe essa demanda do Bloco 2 como o governo do Estado que está apresentando. Você veja que o governo ele teve que apresentar 4 propostas, porque nem o mesmo governo sabia o que queria. A cada ano, a cada mobilização, a cada região, a proposta ela era alterada, e a gente vê que cada proposta alterada foram sendo cortados, diminuídos, por exemplo, os pontos de duplicação, os pontos de melhoria. Então, para que serve um pedagiamento se não for para você melhorar as vias? Caso que não está acontecendo no Bloco 2. Então, o Bloco 2 digamos assim, é quase que uma jabuticaba no meio e tudo aquilo que a gente entende, até como necessário, muitas vezes, o próprio pedágio. Se você me perguntar, pedágio da BR-116, eu saio lá de Passo Fundo, eu vou até Porto Alegre, eu ando 240 quilômetros numa rodovia duplicada, vou pagar 4 pedágios, R$5, R$20. Se eu sair de Passo Fundo e for Encantado, eu vou passar por 9 praças de pedágio. Eu vou pagar quase R$70. Então, qual é a lógica disso? Eu ando 240 quilômetros para sair de Passo Fundo e a Porto Alegre, duplicado as duas de trecho a trecho, e aqui de Passo Fundo a Encantado, que são 160 quilômetros, eu vou ter não mais do que 90, 95 quilômetros duplicados. Então, não há lógica nessa proposta, por isso que ela está sendo contestada. Há uma grande mobilização de prefeitos, vereadores, lideranças aqui de toda essa região, que vai todo mundo perder. Só quem vai ganhar é, obviamente, quem for lá o responsável pela realização das obras. E vai ser a concessionária que vai ter muito dinheiro, obviamente, porque são rodovias que têm um volume de veículos que passam, porque aqui estamos falando de uma região produtora, uma região que liga, por exemplo, a região metropolitana. Então, a gente vê que não tem como justificar ainda mais um pedágio de 30 anos. Então, como é que nós vamos explicar para as próximas gerações que lá no passado as lideranças políticas elas foram ineficientes para conseguir trancar aquilo que vai, muitas vezes, paralisar o desenvolvimento econômico dessa grande região. Por isso nós somos contra esse modelo do Bloco 2, nós somos contra esse absurdo que está querendo implantar pelo governo do Estado, o senhor governador Eduardo Leite, e graças a Deus nós temos lá na Assembleia uma CPI que ela está tramitando, ela recomeça amanhã, no dia 2 de fevereiro, com a volta do período legislativo, e a gente sabe que, a partir dela, a gente vai ter grandes resultados para poder trancar esse modelo do Bloco 2. Bom, doutor Márcio Patucci, candidato à Assembleia Legislativa pelo PL. Claro que toda pessoa que mergulha num processo eletivo, ela tem um foco. Qual é o foco? Qual é a principal bandeira do Márcio, caso eleito? Olha, primeiro... O que vai prometer... Antes dessa eleição, eu vou entrar na Assembleia porque quero fazer isso, isso e isso. Olha, primeiro eu tenho que dizer que eu sou um político filiado ao PL, de direita. A gente tem princípios e valores que estão na nossa cartilha, né? Eu não voto aumento de imposto. Eu não voto para poder prejudicar o produtor, o setor produtivo. Eu tenho que ter dentro do meu mandato algumas afinidades para saber que qualquer aumento de carga tributária hoje ele vai impactar, sim, lá no consumidor final. Nós já estamos, antes dessa reforma tributária, que é importante o ouvinte saber, nós já estamos com uma das maiores cargas tributárias do mundo.
E o imposto sobre serviço, que é o tal do IVA, que vão querer estabelecer a partir dessa nova reforma tributária, nós vamos passar a ser a maior carga tributária do mundo, do planeta. Então, como é que eu vou esperar que qualquer aumento de carga tributária ele venha a ser benéfico, a não ser para o governo? Então, vocês vão ter um representante, um parlamentar, que vai defender quem produz, porque a gente sabe da importância do setor produtivo para que todas as demais demandas, todas as demais cadeias, né, elas sejam formalizadas. É a mão de obra, é o trabalhador, são os fornecedores. Então, tudo isso vai passar a partir de uma condição que eu tenho como exemplo para mim, que é não votar aumento de imposto. Tu falaste muito bem, nós temos que ter deputados regionais, né? Então, qualquer deputado que vem da sua cidade, ele tem que se apresentar na sua região. Por isso que eu estou aqui em Guaporé hoje. Então, a gente tem que compreender, a gente tem que defender as demandas que são necessárias. Por quê? Porque a partir disso a gente vai ter uma coalizão de interesses. O interesse que muitas vezes econômico ou logístico aqui de Guaporé vai servir lá para Passo Fundo. Essa questão do pedagiamento. Nós temos que botar um pé na porta lá do governo do estado para não deixar acontecer, porque isso ali no futuro vai impactar, inclusive, no crescimento econômico. Eu tenho dito que essa questão dos pedágios é uma luta geracional, uma luta de geração, porque nós não vamos esperar 30 anos para corrigir um erro que nós podemos corrigir na sua origem, que é exatamente este ano. Então, por isso que quando eu me apresento como alguém de direita, alguém que defende o setor produtivo, alguém que não aceita onerar de forma exagerada, como esses governos estão querendo onerar, principalmente os governos de esquerda, eles gostam de colocar sempre algo a mais na conta do produtor, do trabalhador, do cidadão, e a gente tem que deixar com que as pessoas fiquem prósperas, e essa prosperidade ela vai se dar quando você tem um emprego bom, você tem um custo de vida reduzido, o juro para você, por exemplo, pegar um empréstimo no banco, ele é um juro condizente, você consegue, por exemplo, ter acesso a bens de consumo. Você sabe quanto é que custa um carro popular hoje? Mais de 100, 120 mil reais. Quem é que consegue guardar em ser consciência em 4, 5, 6 anos recursos para comprar um carro popular? Ninguém. E a segunda maior taxa de juros do mundo. Do mundo, exatamente. Nós já estamos com uma carga tributária chegando a 40%, e é bom que o ouvinte saiba, cada 100 reais, pega aqui uma empresa, uma indústria aqui de Guaporé, cada 100 reais que ela produza, 40 reais ela tem que pagar para o governo. Ou seja, ela deixa muitas vezes de ter até um acréscimo para investir, um acréscimo para poder pagar melhor os seus colaboradores, mas não. Então o governo ele sempre quer abocanhar mais. Isso vai aumentar com o passar do tempo, porque essa reforma tributária que foi feita é uma reforma que ela vai tirar muito o dinheiro, principalmente do setor produtivo. Então, a gente tem que fazer esses alertas que, infelizmente, não foram feitos ali no passado, porque, né, tu falaste muito bem, políticos cansados, acomodados, né, recebe lá uma emenda aqui, libera uma emenda lá e está tudo certo. Não, a gente tem que olhar para as necessidades da nossa sociedade. Por isso que eu quero ser um representante diferente, alguém que tenha essa proximidade com as comunidades, que entenda, né? Até minha formação ela me permite isso, porque a gente estuda, a gente está sempre participando, está sempre buscando, né, aquilo que pode agregar, e eu sou um defensor pleno do desenvolvimento econômico. Só para finalizar aqui, a média da carga tributária nos Estados Unidos para bens de consumo, se você for comprar lá um celular, é 20%. A nossa é 40%, já é o dobro. Porque o americano tem uma outra mentalidade. Ele diz o seguinte, não, vamos deixar mais barato, porque eu quero que a pessoa compre 2, 3 celulares, não só um. Se ela comprar 2, 3, eu vou estar produzindo mais, vai ter mais gente empregada e toda a roda da economia funciona. Aqui no Brasil, não, a gente bota um freio. Que um governo cansado, um governo com um sistema tributário que é um manicômio, ele não consegue desengessar para fazer com que a gente tenha o pleno emprego, produtos de consumo cada vez mais baratos, porque se eleva a todo instante a carga tributária. Então, prova disso é que quando se tem algum conhecido, por exemplo, que viaja para o exterior, a gente diz o seguinte, traz lá algum presente, algum souvenir para mim, que lá é mais barato do que aqui. Por quê? Porque o americano tem essa outra compreensão. Então, se nós também não fizermos essa reflexão, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai ter problema no futuro. Vou te dar um outro exemplo. Chapecó e Passo Fundo, uma cidade 160 quilômetros uma da outra, as duas com aeroportos regionais. Se eu for comprar hoje uma passagem aérea para São Paulo, de Chapecó a São Paulo, de Passo Fundo a São Paulo, em Chapecó, essa passagem custa quase 20% a menos. Por que isso? Porque o aeroporto de Chapecó é melhor,
porque de repente as aeronaves são melhores. Não, as companhias aéreas são as mesmas. Os aeroportos são semelhantes, porque lá a tributação, no estado de Santa Catarina, para comprar o querosene, a gasolina lá do avião, é mais reduzida. Então, nisso também consegue ser repassado para que nós tenhamos aí sim uma redução desses insumos e que isso também impacte no dia a dia do consumidor. Então, são essas mentalidades que a gente tem que começar a explorar para que nós tenhamos um futuro, né, a médio, curto prazo, melhor do que a gente tem hoje. Bom, Dr. Márcio, bons contatos e êxito nessa sua missão, e não faltarão oportunidades. Outras vezes poderá vir aqui conversar, temos ainda um longo período até o pleito. Eu que agradeço, né, a oportunidade de conversar contigo, com os nossos ouvintes da Rádio Liberal, dizer que a gente vai estar aqui em outras oportunidades. Estamos aqui acompanhados pelo Jonathan, que é o nosso grande amigo aqui de Guaporé, uma pessoa que tem aberto as portas para nós. E a gente sabe que com o passar do tempo, com o aproximar das eleições, a gente vai estar aqui conversando com as pessoas para que nós possamos entender cada vez mais e aí sim se colocar como alternativa. Vão passar centenas de candidatos, né? Todos com condição, uns mais, outros menos, mas a gente reforça. Somos aqui da região, né? Somos integrados a essa cidade e a partir disso a gente quer também, com o andar aí do tempo, né? Com a proximidade do período eleitoral, a gente falar um pouco mais do que a gente pensa. Também conversamos aqui com o advogado Márcio Patucci, do PL, candidato à Assembleia Legislativa pelo PL, Partido Liberal. Tenham todos os senhores um bom dia, até amanhã. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.